Bom dia! Aqui nós estamos, mais uma manhã, para vencer em nome de Jesus. E a palavra que vai nos dar vitória hoje é a que o Senhor vem aqui para falar para mim e para você nessa manhã. Pai, nós estamos aqui, precisamos da direção do Senhor, somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Nos oriente, nos conduza, Pai, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Abra o nosso entendimento para que possamos ouvir e entender aquilo que o Senhor quer que vivamos em mais este dia, no nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos iniciar nossa leitura aqui no livro de Romanos. Em Romanos, no capítulo 3, e o versículo é o 19. Aqui no versículo 19 ele diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. A gente, quando lê esse versículo, muitas vezes a gente pode ter, um entendimento conduzido para lugares errados. Porque, na verdade, quando a gente ouve, que todos vão ser, que seja condenado diante de Deus, aí a gente acha que Deus é um ser que condena, né? Pois é. Ele não quer que nós pensemos isso. E Ele vai nos dar o entendimento que a gente precisa. A palavra diz assim, no início. Ora, sabemos que todo o que a lei diz ao que está embaixo dela, o diz. Vamos entender primeiramente essa parte. Ele fala assim: sabemos que todos aqueles que diz da lei do Senhor, eles estão dizendo porque eles estão vivendo, porque eles estão aplicando aquela lei na sua vida. Então o Senhor, ele diz para mim e para você que aquele que está falando da lei dele, ele está vivendo. Pelo menos é para ser. Quando eu falo de algo, Deus, ele não quer que eu simplesmente fale. Ele quer que eu viva. Ele quer que eu transmita. Ele quer que aquilo seja algo transparente na minha vida. Então é por isso que ele diz: ora, nós sabemos que tudo o que diz que estão debaixo da lei, o diz. Tem uma tradução que ela fala assim, a nova tradução, ela diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, a lei é os 10 mandamentos, o diz aquele que estão debaixo dela, para que toda boca se cale. Então ele diz: sabemos que todo o que está que tudo o que esta lei diz. Nós sabemos, os 10 mandamentos. Deus não quer só que nós saibamos, Deus, ele quer que nós vivemos. E ele diz que estão debaixo. E quando eu estou debaixo da lei, tudo que está regido naquela lei é o que tem que conduzir a minha vida. Então, a lei são os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor, elas são ditas para eu
obedecer, porque eu estou debaixo. Então, quando eu estou debaixo, eu estou em obediência à lei. Aí ele continua dizendo, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Então, quando ele fala para que todo o mundo esteja sobre o juízo de Deus, e aí ele diz antes, para que todo mundo se cale, é porque aquele que está falando da palavra de Deus, ele precisa, além de falar, né, através das palavras, passar o que ele vive. O que ele vive debaixo da lei. Então todos vão ouvir o que ele diz, porque ele sabe, ele se aplica a buscar o que está na lei para falar da lei. Quando alguém fala, o outro ele ouve, né? E para o outro ouvir, ele precisa estar com a boca fechada. Porque se dois estiver falando, ninguém entende nada, né? Então é por isso que aqui fala, sabemos que o que está escrito, que está na lei, aquele que o diz, ele está dizendo do que ele conhece, do que ele sabe, que são os mandamentos do Senhor. E aqueles que estão ouvindo, eles é para ficar com a boca fechada para que eles possam entender. Aí ele fala que todo mundo esteja sob o juízo de Deus. O juízo aqui que está dizendo é que você esteja se escondendo, né? Quando a palavra de Deus ela é pregada, ela é ensinada, né? Deus ele dá um entendimento, uma revelação naquela palavra. E aquela revelação, quando ela é dada, por isso ele diz, sabemos que tudo que está na lei, toda a lei, aquele que a diz porque sabe e vive. Então, quando ele diz aquilo, ele diz para que você possa aprender, para que eu possa aprender. Quando Deus diz isso para nós, é para que nós possamos entender que Ele quer que nós estejamos escondidos nele. Porque o mandamento, na verdade, ele serve para nos guardar. Uma lei, ela serve para proteger e para organizar, para colocar ordem. No reino de Deus não é diferente. Os mandamentos do Senhor é para colocar ordem. Há mandamentos específicos que Deus dá para cada um, né? Mas o mandamento do Senhor, ele é para colocar ordem. Para que não haja uma bagunça, para que as coisas não sejam de qualquer maneira. Então é por isso que tem os mandamentos. Só que nós precisamos entender uma coisa. Eu, você, aqueles que são instrumento na mão de Deus para falar a palavra de Deus para mim e para você, são homens de carne, imperfeitos, que Deus está usando como instrumento na terra. Então a gente precisa entender que nós não podemos colocar as nossas expectativas sobre o homem, mas na palavra. Colocar a nossa expectativa em Deus. O Senhor Jesus, ele diz para mim e para você, hoje, nós não precisamos mais nos sentir culpados. Por nada. Por nada. Porque os seres humanos, nós estamos propícios a errar, a falhar. Muitas vezes, nós sabemos os mandamentos, nós conhecemos o mandamento, o ser humano pratica e vive os mandamentos, mas há um momento em que falhamos. E quando eu e você nós falhamos, Deus ele diz que ao falharmos, quando nós confessamos o nosso erro para Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos erros, as nossas falhas, porque Ele nos conhece. Ele conhece a nossa vida e o nosso coração. E quando eu e você
nós falamos da palavra, ouvimos a palavra, nós precisamos ser um espelho. Precisamos ser esse espelho. Só que nós precisamos ser o espelho de Cristo. Só que Cristo é perfeito. O espelho de Cristo não. O espelho de Cristo somos nós. Só que as pessoas precisam entender que mesmo que nós somos espelhos de Cristo, elas vão querer parecer com a gente. Mas nós precisamos entender. A gente pode até querer ser parecido com alguém, mas nós precisamos ser como Cristo. Cristo, ele soube o tempo inteiro que ele é Deus. Mas todo o tempo ele reconhecia a honra e a glória para Deus. Não dá nunca nada para ele. E quando a gente consegue um entendimento da palavra de Deus, nós sabemos que aquilo não é nosso. Quando o Senhor diz para a gente falar aquilo que Ele quer, que abrimos a nossa boca para falar, né? Quando Ele falou para mim que era para eu falar da palavra, eu falei, oh meu Deus, eu não sei nada. E Ele disse, mas tem gente que não sabe nada mesmo. O pouquinho que você sabe vai ajudar. Então, a gente consegue entender que quem sabe tudo é Deus. Então, a honra e a glória é dele. O ser humano, ele tem um entendimento, vamos dizer assim, né? A probabilidade do ser humano é muito grande dele depositar a confiança dele, a esperança dele, a vida dele no ser humano. Não faça isso não. O ser humano, ele é errante. O ser humano, ele erra, ele falha, ele peca. E aí, se você colocar as suas expectativas no homem, você vai se frustrar. E quando você se frustra, aí, ao invés de você estar debaixo do mandamento da palavra, você quer fugir. Porque quando a gente erra, a gente se afasta de Deus. Só que quando a gente erra e se afasta de Deus, aí Jesus, ele veio e ele morreu naquela cruz para nos mostrar o caminho para retornarmos a Deus. Então nós precisamos entender, Jesus, ele morreu naquela cruz, mas depois de 3 dias, ele ressuscitou. Entenda. Depois de 3 dias, Jesus Cristo ressuscitou. E sabe por que ele ressuscitou? Porque Deus, ele queria dizer para nós que não existe nada impossível. Quando andamos debaixo do mandamento do Senhor, obedecendo ao Senhor, e ainda assim nós erramos, nós falhamos, ele fala para mim e para você, não acabou. Não acabou não. Confesse o que você falou, o que você fez. Confesse o seu erro. Deus, ele perdoa. E aí quando ele te perdoa, você volta. Está debaixo do mandamento. Porque Deus, ele é amor. Ele é o completo amor. Aí quando eu volto para Deus, eu deposito o meu amor nele, a minha confiança nele, a minha esperança nele, eu deposito a minha vida para ele, eu nunca vou ser frustrado. Porque Deus, ele é o único que ele está comigo aqui agora, estava comigo ontem e ele estará comigo amanhã.
Ele é o único que ele nunca vai me abandonar. Quando eu olho um espelho, eu vejo o meu reflexo. Quando eu vejo o meu reflexo, a Bíblia diz para mim, eu sou imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus, ela precisa seguir o que Deus diz. É para isso que existe o mandamento. Quando nós abrimos um pouco mais o nosso entendimento, nós vamos entender que anterior à lei, a lei anterior, ela tinha alguns julgos mais firmes, mais pesados, né? Uma mulher que fosse pega em adultério, ela seria apedrejada. Aí Jesus ele vem e diz, olha, a mulher que adulterou, ela não precisa ser apedrejada. Aí você pode achar que aquilo é escândalo, né? Aí ele diz assim, sabe por quê? Porque se ela simplesmente pensar no ato, ela já pecou, o homem já pecou. Ou seja, a gente tinha um relacionamento direto com Deus. Mas devido ao pecado que nos afastou do Senhor, houve a necessidade de renovar o mandamento. Ou seja, Deus nos deu uma nova chance de estarmos vivos, o físico vivo, e buscar a transformação de dentro para fora. Quando nós somos renovados de dentro para fora, a nossa vida ela vira um espelho. Não há o que esconder, não há o que ter vergonha. Porque ele diz, filha, você errou, você está debaixo do mandamento, você afastou um pouquinho por causa do seu erro, peça perdão, confessa a ele. Deus ele é fiel e justo para te perdoar. Quando eu confesso para ele, aí ele diz, olha, esse é o caminho. Você confessou seus pecados? Confessou seus erros? Confessou suas falhas? Eu já te perdoei. Não peca mais não, filha. Mas ele diz para mim e para você, não peque mais. Só que ele sabe o nosso coração. Nunca canse de pedir perdão a Deus. Nunca canse de confessar para Deus que você errou. Porque sabemos que Davi, ele foi um grande homem de Deus. Ele foi um homem muito usado por Deus. Só que ele era falho. Só que ele agradou o coração de Deus. E ele agradou o coração de Deus porque ele reconhecia que ele não era perfeito e que ele não estava conseguindo cumprir totalmente a lei. Ele era falho, ele errava, ele pecava e aquilo trazia consequências para a vida dele. Hoje em dia não é diferente. Quando a gente erra, a gente peca, há consequências para o nosso erro que nós vamos sentir. Mas isso mas Deus não quer que nós fujamos. Deus ele quer que nós nos escondemos embaixo do mandamento. Mesmo que erremos, ele quer que nós sejamos como Davi. Peça perdão. Confesse para Deus e volte para a proteção dele. Porque não há lugar melhor para se estar que não seja embaixo da proteção de Deus. Ele é o único que quando confessamos o nosso erro para ele, confessamos as nossas fraquezas, ele é o único que não te julga. Ele não vai olhar para você com olhar de condenação. Não, essa condenação aqui é o juízo de Deus. Aqui na parte final que fala, todo o mundo seja condenado diante de Deus.
Essa condenação que Deus está dizendo aqui para mim e para você é o juízo dele. Quando eu e você confessamos, ele vem, aí ele nos dá a sentença. A condenação é uma sentença. E sabe qual é a sentença que Deus dá para mim e para você? Filhos, perdoados estão os teus pecados. Eu preciso saber, quando Jesus ele morreu naquela cruz, ele não morreu em vão. Ele morreu para que os meus pecados, sabe, aqueles que eu nem tinha cometido, ele morreu por aqueles pecados. Por isso ele diz, filho, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Não se lembre também, não. A gente sabe que muitas vezes a gente conta algo que aconteceu, né? Para que aquilo sirva de testemunho para outros. Porque o nosso testemunho para outras pessoas é muito valioso. O nosso testemunho vai dar força para outras pessoas superar problemas que nós já superamos. E aí o nosso testemunho ele vai servir de combustível para aquela pessoa falar, olha, não, fulano venceu. Ela usou a palavra de Deus. Então eu vou fazer igual a ela. Por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que pregam a palavra, aqueles que dizem a lei, o mandamento do Senhor, é como um espelho. A pessoa ela vai olhar para aquela que fez. O que fez é um instrumento falho. Mas ela venceu. Ela fez e ela venceu. Então aí o outro vai querer fazer igual ela. Aí ela vai precisar entender. Você até pode fazer igual a mim. Você até pode fazer igual aos nossos pastores. Você até pode fazer igual as pessoas te ensinam. Porque aquele é o caminho. Mas entenda, aquele é o caminho e aquelas são pessoas falhas usadas por Deus. Tenha isso na sua mente. Pessoas erram, pessoas pecam, pessoas falham. Deus não. Não deposite a sua confiança em pessoas, mas no mandamento do Senhor, na palavra de Deus. Coloque as suas expectativas na mão de Jesus, na mão de Deus, na mão do Espírito Santo, que é Ele que nos fortalece para continuar vencendo. Quando pecamos, erramos, pedimos perdão, o Espírito Santo levanta a gente e diz, filhinha, vamos continuar. Isso nos dá ânimo, isso nos dá força. E eu não preciso ver, não. Porque Deus fala, feliz é aquele que não precisa ver para acreditar nisso. A felicidade vem aqui, ó. Não pode vir aqui. Eu não preciso ver para ser feliz. Só preciso crer que eu tenho um Deus. Que Jesus, ele já sentiu todas as dores que um dia eu poderia sentir, Jesus já sentiu. Aí você diz para mim, mas eu sinto uma dor. Não sinta, não. Seus sentimentos estão te enganando. Jesus já levou todas as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz, ele estava sobre ele. Ele enterrou tudinho. Por isso que ele morreu. Só que no terceiro dia, ele subiu, porque ele era Deus. Ele é Deus. Então ele subiu para o céu, o lugar dele. Só que ele não nos deixou sozinhos, porque Deus ele nos ama de uma tal forma que ele não nos deixa sozinhos nunca. Ele diz, eis que vou para o Pai e vos deixo o Consolador, que é o Espírito Santo. Então nós nunca estamos sozinhos. É por isso que nós não devemos colocar nossas expectativas no ser humano. Porque o ser humano erra, mas Deus não. O Espírito Santo ele nos ajuda a cada dia a entender, cada dia, cada segundo, tudo que acontece na nossa vida, ele nos dá um entendimento. Aí você percebe
Nossa, não, como que eu fiz isso? Não foi você. É o Espírito Santo que te fez em você. Tudo que aconteceu já na minha vida, eu não fiz nada. Jesus é que fez lá naquela cruz. E hoje, quem me dá força é o Espírito Santo para continuar. A minha vida está depositada na mão de Deus. Ele é o único que não frustra as minhas emoções, os meus pensamentos. Ele é o único que me ama. Ele é o único que me envolve com um amor que nunca vai se acabar. Que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai, por ter confiado em mim para falar a tua palavra, que é tão santa. Oh, Deus, eu te agradeço porque o Senhor me ama tanto, conhece as minhas imperfeições e ainda assim cuida de mim. Ainda assim quer que eu esteja escondida embaixo dos mandamentos do Senhor. Eu agradeço ao Senhor, Pai. Agradeço o teu amor, agradeço o teu cuidado, agradeço a ordem que o Senhor coloca a cada dia na minha vida. Agradeço, Pai, pelo teu cuidado. Que o Senhor possa cuidar de mim, que o Senhor possa cuidar daqueles, Pai, que têm o desejo de ser cuidado por Ti. Eu te agradeço, Pai, de todo o meu coração, em nome de Jesus. Glórias a Deus.